Semana de Arte Moderna, um momento ímpar da história da literatura e da arte no Brasil, a nossa construção identitária. Mas como tudo isso aconteceu? Bom, é preciso entender que o final do século XIX e o início do século XX corresponde a um período chamado Belle Époque, ou Bela Época, que na verdade é um momento de florescência da cultura francesa que começa a se impor sobre o mundo, artística, social, culturalmente. Obviamente que a França será epicentro para isso, principalmente a partir do surgimento das vanguardas europeias, cada uma delas com uma propriedade artística, uma ideologia, o futurismo com suas inovações e contraposições com o passado, o expressionismo com seu lado intimista, o cubismo com o seu lado mais estético, na questão do rompimento de padrões, o dadaísmo com a questão de desconstrução do lugar comum e o surrealismo com a questão de alteração da realidade. E como é que isso vai ocorrer no Brasil? Bom, a gente precisa voltar primeiramente para 1917, quando uma moça chamada Anita Malfatti, que teve contato justamente com essas vanguardas na Europa, retorna ao Brasil e faz uma exposição de arte onde ela apresenta novos conceitos, novas ideias que são muito próximas principalmente das ideias expressionistas e cubistas. Ocorre que, nesse período, um outro rapaz chamado José Bento Monteiro Lobato, que morava aqui no Brasil, ele vai olhar aquela exposição com uma visão tanto quanto antipática. Afinal, nesse período, ele não estava preocupado em dar uma pílula para Emília tagarelar sem parar. A preocupação dele nesse momento era querer ser crítico artístico, coisa que depois ele reconheceu que não era muito bom. Então ele publica uma crítica massacrando totalmente a exposição de Anita Malfatti. É até compreensível, afinal é o período que o Brasil ainda tem uma forte influência da tríade parnasiana. Só que uma nova geração de escritores vem para quebrar esse estereótipo, quebrar esse padrão, esse status quo. E essa geração é que vai se constituir justamente dos modernistas. Modernistas esses que querem se libertar dessas amarras, querem quebrar esse padrão, libertar-se, portanto, daqueles chamados padronismos estéticos e excessivos. Mas não somente libertar-se desses padrões, era principalmente trazer uma visão do Brasil olhando o próprio Brasil, ou seja, é o Brasil precisando conhecer os seus Brasis. Brasil esse que obviamente tem uma mistura, uma constituição extremamente heterogênea de povos e de raças. E nesse período, mais do que tudo, estava em evidência a questão justamente da identidade por meio da miscigenação, a ideia da mistura de raças. Isso vai culminar entre os ideais que vão ser colocados dentro da Semana de Arte Moderna, que é principalmente, não somente uma mostra de arte, mas principalmente uma maneira de provocar o status quo da sociedade. Não é à toa que Ronald de Carvalho vai ler um poema do Manuel Bandeira chamado Os Sapos, que é justamente um ataque àquele grupo parnasiano, aquela elite parnasiana, em que eles são avacalhados pelo excessivo rebuscamento na figura de sapos que simplesmente coacham sem sentido algum. Obviamente que isso vai culminar em correntes que vão estar nessa primeira fase do modernismo, como o pau-brasil de Oswald de Andrade, como também o verde-amarelismo de Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta e Plínio Salgado, e também no antropofagismo de Oswald de Andrade. Então a gente vai perceber muito claramente que este é um momento de mudança, de transformação, de ressignificação do painel artístico e cultural do nosso Brasil. Olá pessoal, eu sou o professor Raimundo Poeta. Curtiu esse vídeo? Aproveita e deixa seu like. Não se esquece de inscrever-se no canal e aproveita e ativa o sininho para receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau!